Autoindulgência é a prática de aceitar os próprios erros ou de pelo menos tentar justificá-los. Pois bem, temos aqui uma fanfic criada pela própria criadora da história e lotada de autoindulgências para fazer valorizar sua existência ou a indiferença da sua existência. Matrix 4 ou Matrix Resurrections tem a direção e roteiro de apenas uma das irmãs Wachowski, no caso a Lana Wachowski, e também roteiro de David Mitchell e Alexander Hammond. Mitchell repete a parceria com a Lana desde a série Sense8 e o filme A Viagem. Em um dado momento da trama, Morpheus e Bugs, uma excelente nova personagem, diga-se de passagem, eles debatem como a questão da pílula vermelha é uma escolha que já está pré-determinada. Fazer a oferta esperando resposta serve para afirmar algo que já está certo, mas que dá a quem escolhe uma leve sensação de participar do processo e por isso de aceitar com mais facilidade as dores do rompimento do real falso. Ao mesmo passo que Matrix aceita Matrix, ele também nos aceita e nos convida a aceitar a nova jornada proposta. Todavia, é muito curioso notar que, independente da escolha, é evidente que essa jornada vai existir e ponto, ela já está resolvida. Sendo assim, nos resta pensar durante essa jornada sobre a real necessidade dela, mesmo que seja inerente à nossa escolha, à nossa vontade. Entenda, Matrix sempre vai ser necessário, isso não se discute. A questão aqui é essa jornada, né? Essa jornada que tem um recheio, ora grande, ora não tão grande, de Matrix. As discussões sobre o Matrix de 1999 são inesgotáveis. É um filme eterno. Tem a complexidade necessária para ser um marco não só do cinema, mas em várias áreas da arte e do conhecimento, ao passo que também tem a vitalidade da época a ponto de redefinir diversos aspectos do audiovisual quando foi lançado. Entender isso é importante para entender a proposta dessa nova Matrix, porque o filme discute isso ao colocar esse tema em uma história que implora para ter a sua existência validada. Ao passo que nos engana quando discute sobre a sua vitalidade de agora, o filme ele vai avançando e quando menos esperamos, estamos novamente envoltos às mesmas discussões do filme lá de 1999, porém atualizadas. Mas até que ponto isso é trabalho do novo ou trabalho de décadas de um filme que ganhou o imaginário da cultura pop como um todo, pertencendo inclusive àqueles que não assistiram. As atualizações nem sempre foram tão profundas, afinal, temos uma base diferente pela simples existência do seu antecessor, mas ainda assim nos colocam a pensar sobre o que seria o novo conceito da interação homem, máquina e principalmente software. Eu digo principalmente software, pois vivemos em um mundo onde o tal do algoritmo se mostra muito mais influente do que de fato um maquinário material, né? De algo que existe e é palpável, digamos assim. De lá para cá, ganhamos o conceito de nuvem, o conceito de bolhas virtuais, de redes sociais digitais, de computador em nossas mãos. Por mais que considere tudo isso, o interessante é que o roteiro o faz apenas para que sirva de uma ignição, de um ponto de partida, ou de um fator para uma imersão imediata. As grandes discussões do tema central da história são duas: a mente humana e o poder da narrativa. Afinal, para que as histórias são contadas, né? Ele faz essa pergunta. Para que um artista trabalha de fato para o mercado, para os fãs, para si mesmo? Onde estão os limites do que é criado para ser real e do que é criado para ser falso? Em um dado momento, o protagonista, Thomas Anderson, que nessa nova fase, nessa nova versão, é um design de jogos e não mais um hacker, ele conversa com um personagem sobre como o seu jogo mudou a sua vida. Vários que trabalham com ele estão ali justamente pelo jogo que o Mr. Anderson colocou no mundo, né? Pelas referências que ele trouxe, as questões que ele trouxe, os incômodos sobre a existência humana e por aí vai. E como isso também fez uma grande indústria da cultura pop refletir sobre novos aspectos de se fazer a tal cultura pop. E aí, em seguida, vem uma discussão sobre a obrigação de fazer mais do mesmo ou mais de outra coisa que no final vai ser sempre parecido com a primeira coisa. A artista aqui, né, é a mesma. Então a Lana praticamente fala através do filme que tudo até agora foi Matrix. Logo, por que não voltar para Matrix? Ao mesmo tempo que as boas histórias sempre vão ser pessoais, Matrix rompeu isso e agora ele precisa tomar essa sensação de volta para que esse filme seja validado. Tudo que está em Matrix é ela,
é a sua irmã também, assim como muito do que estava lá no jogo do filme, ou praticamente tudo na real, era o Thomas Anderson. O jogo inclusive consumiu o nosso protagonista mentalmente, nos dando a entender que não dava para Lana pensar Matrix sem Matrix. E dessa forma, vem tanto o pedido de desculpas por alguns deslizes do segundo e do terceiro filmes, na verdade, como também um pedido de passagem para se colocar novamente no rumo da cultura pop. A história de amor entre Trinity e Neo, o Neo, ganha novos contornos, algo mais épico, tão épico ao ponto de superar o próprio tema central. No final, é muito mais simples do que precisamos achar, mas também é complexo de um jeito que achemos qualquer coisa, menos que é uma história de amor. Neo tem o agente Smith como o antagonista, o Morpheus como o mentor, a Bugs como uma nova heroína que pode guiá-lo ou ajudá-lo em momentos complicados. É tudo muito parecido com o que um dia foi feito. E por que isso? Porque é essa história que a Lana sempre contou e a gente sempre quis ir além. Minimizar algumas discussões em uma história de resgate ou de assalto é o jeito que o novo Matrix achou de se autorreferenciar, de se autodiminuir também e de propor para nós que o novo vem, mas impossibilitado de ter o mesmo impacto do anterior. E o mais importante de tudo, de dizer que seguimos sendo os reais responsáveis por achar os outros detalhes que o filme não trouxe, mas que fingiu que trouxe. Há uma pretensão muito grande em Matrix Resurrections, mas é literalmente a pretensão de se deixar ser levado por nós. Em uma cena as tais pílulas são questionadas, noutra a forma como entram e saem da Matrix, em outra a liderança da General é colocada em uma volatilidade muito estranha, e tudo isso pode ser entendido como furo de roteiro ou como conveniência, mas o texto literalmente fala que somos nós quem devemos preencher essas lacunas, esses modais. Esperar tudo do filme é fazê-lo falhar miseravelmente. Veja só, em um momento, o bullet time, naquele lance da câmera lenta e tal, do tiro, câmera lenta e tudo mais, é discutido de maneira literal. E então o roteiro propõe duas excelentes cenas visuais, mas também muito importantes do ponto de vista de texto. Numa cena é um homem que se encontra com a sua própria mente caótica, noutra cena é o homem que se encontra com o seu destino materializado em uma pessoa. O que elas representam de fato? Diretamente isso que eu falei agora. Um homem se encontrando consigo e também com a sua outra metade. Fim. Entretanto, esperar que seja só isso e então mudar de página é perder o que o primeiro filme tinha de melhor. Ou seja, tentar fazer o filme caber em discussões mais complexas ou fazer discussões mais complexas caberem em partes do filme é essencial para esse novo projeto ser de fato validado, aceito e engrandecido, maximizado por quem assiste. O grande problema aqui é que eu sempre fico com um pezinho atrás quando um filme tenta demais se vender dentro dele mesmo e quando tenta demais adivinhar todas as perguntas que a audiência faria, como se estivesse, sei lá, pedindo passagem antes mesmo de saber se o caminho está ou não obstruído. Até certo ponto, a autorreferência é brilhante de ser vista, porque nos coloca em um lugar confortável, nos coloca em um divã de um terapeuta que a gente já visita, sei lá, há anos, né? Que já criamos ali um laço, uma relação e que já discutimos diversas coisas. Mas quando em exagero, perde originalidade. E em Matrix 4 ou Matrix Resurrections, essa busca por se autorreferenciar e também por tentar responder perguntas que ainda nem foram feitas é tão grande, que até esse assunto que eu tô falando agora já foi antecipado pelo filme. Sendo assim, Matrix 4 constrói o pedestal, constrói a escada e começa a subi-la, mas esquece de uma coisa muito simples. Clássicos de verdade não precisam de escadas. E eles são o próprio pedestal.